A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós já estamos no nosso quarto trimestre, o último trimestre desse ano de 2022, e o tema é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel, ou seja, nós estamos olhando, é uma visão escatológica do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos olhando para frente, nós não estamos falando da escatologia propriamente dita, os eventos que nós iremos viver, que aqueles que ficarão para a grande tribulação irão viver. Lembrando, nós somos assembleanos, pré-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, pré-milenistas, dispensacionalista clássico, isso que nós somos, ok? Então, a nossa visão é que a igreja não ficará para a grande tribulação. Por isso, toda esta preparação, ou seja, preparando a igreja para subir no arrebatamento e não ficar na grande tribulação. Então, esse é o tema da nossa revista. A lição de número 3, que é a que nós vamos estudar hoje, vai falar sobre as abominações do templo. É a lição de número 3. E esta palavra abominação, ela vai aparecer muito dentro da Bíblia. Ela aparece bastante. E ela vai trazer o sentido de algo que é horrível, que causa arrepio, ânsia. Algo assim que o ser humano ele não consegue, não faz parte da vida do ser humano ao ponto de causar repulsa. Por exemplo, tem gente que gosta. Ontem eu estava com a minha esposa, nós fomos numa consulta médica dela, e passando no mercado, tinha aquelas gôndolas lá que o pessoal faz degustação, e me deram um queijo vegano, certo? Um queijo vegano. E o que acontece? Eu experimentei aquele queijo vegano. Aquele queijo vegano não passou daqui. Sabe, aquela coisa que tentava engolir, mas não conseguia. O paladar, eu não conseguia engolir. Ou seja, causou repulsa. É algo que para mim é abominável. Tem gente que gosta, glória a Deus, aleluia, parabéns para quem gosta. Mas para mim não foi, ok? Então nós temos que entender isso, que a abominação é algo que nos causa repulsa. E em toda a Bíblia, esta palavra vai estar mais de 60 vezes, certo? Parte destas vezes fala a respeito dos alimentos que os israelitas não poderiam comer, não fazia parte da dieta deles, mas num outro tanto que aparece essa palavra, fala exatamente das coisas que Deus não se agrada, certo? A idolatria, Daniel capítulo 9 vai falar da abominação no templo, falando já do período da grande tribulação, quando o anticristo vai colocar uma imagem sua. Apocalipse fala a mesma coisa. Você entendeu por que a ideia da preparação? Porque o livro do Ezequiel, do profeta Ezequiel, nos abre um leque para nós podermos entrar ali no livro de Apocalipse. Então nós já temos aí uma preparação, certo? Nós já estamos conhecendo de antemão. Então o nosso textuário diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tudo o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para me afastar do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Preste atenção, vamos dar uma adiantadinha aqui. Ezequiel foi levado em espírito até o templo, em espírito. E o Senhor o coloca dentro do templo, enquanto uma série de situações abomináveis estão acontecendo. É por isso que ele vai dizer, veja os que estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel está fazendo aqui. Por quê? Lembrando, Ezequiel foi levado à Babilônia, certo?
foi levado à Babilônia, ele foi levado ao cativeiro babilônico. Mas o Senhor vai levá-lo em espírito de novo em Jerusalém, vai levá-lo dentro do templo e ele vai ver as grandes abominações que ali estão acontecendo, tá? Então é aí o ponto de partida da nossa lição. A verdade prática diz assim: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isto serve como prenúncio da apostasia generalizada do tempo do fim. Ou seja, Paulo vai escrever aos Romanos que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, tudo que a palavra de Deus nos revela, certo? Que está na palavra, ela tem dois cumprimentos. Primeiro, o imediato. Vai acontecer no tempo do profeta, no tempo da mensagem. Segundo, um efeito posterior. Algo que vai acontecer tempos depois. Ok? Vamos voltar ao livro do profeta Daniel. Daniel, ele tem uma visão em Daniel capítulo de número 9, né, quando a gente vai falar das 70 semanas, ele tem uma visão do quê? De uma abominação, de algo abominável que vai ser colocado dentro do templo. Quando isto aconteceu? Isto aconteceu quando Antíoco Epifânio invade o templo, certo? Mata todos os macabeus, toda a família dos macabeus, e ali ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um porco, vai sacrificar um porco, ou seja, uma abominação, porque israelita não come porco nem nada de porco. Então uma abominação, um sacrilégio acontece. Só que esta visão de Daniel está ligada diretamente com o quê? Com o que irá acontecer dentro da grande tribulação, quando o anticristo vai fazer amizade com o Israel por 3 anos e meio, o templo será reconstruído, e logo após isto, o que vai acontecer? Ele vai se rebelar e colocar uma estátua própria dele dentro do templo. Então isso daí é uma história para um outro dia, tá bom? Mas só para você entender como funciona. É isso que Daniel está dizendo, que Ezequiel está dizendo, e isto que a nossa verdade prática está dizendo. Ó, o que nós estamos lendo em Ezequiel aconteceu em Ezequiel, mas também tem uma ideia de predição futura do que irá acontecer, ok? Vamos lá já para o nosso primeiro tópico, e vai dizer assim, sobre a visão, tá? Sobre a visão. Olha só, os capítulos de 1 a 11, certo? Eles vão trazer o quê? Eles vão trazer basicamente uma única visão, certo? Dividida em partes, certo? Dividida em partes. Nós estamos agora no capítulo de número 8. O capítulo de número 8 vai fazer menção à primeira visão, certo? A primeira visão que Ezequiel teve. E nesta visão que ele está tendo agora, o que vai acontecer? Ele está reunido com os sacerdotes, com os príncipes do povo, com os anciãos do povo, e ele vai ser arrebatado no meio de todo mundo. E ele vai ter uma visão, e na visão, assim, ele está no meio de todo mundo, daí, de repente, uma mão vem e lhe cata pelo cabelo, lhe arrebata, lhe tira os sentidos, lhe arranca dali, certo? O corpo fica, certo? É uma experiência espiritual. Muita gente vai dizer que isso não é espiritual, que ele foi fisicamente. Não é, não pode ter sido. Por quê? Porque da Babilônia, onde ele está, até Jerusalém, tem aproximadamente 1000 quilômetros, cerca de 3 meses de viagem. Então, o que vai acontecer? Aquela mão lhe arrebata os sentidos, ok? E o que você pode fazer para nos ajudar? Aproveita a tua mão e vai lá e dá um likezinho, certo? Isso nos ajuda. Também você pode pegar, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso canal,
que nos ajuda e ajuda também outras pessoas que precisam, né, se preparar para a aula de escola dominical e conhecer mais sobre o profeta Ezequiel. Então essa mão lhe agarra pelo cabelo. Isto fala do quê? Fala de algo violento, fala de ira, certo? Onde você agarra algo ou alguém e lhe arranca, lhe tira, certo? Do meio, tá? Então a visão tem exatamente esse sentido. E o que a visão vai mostrar? Vai mostrar 4 abominações, 4 coisas horríveis que estão acontecendo onde? Na periferia? Estão acontecendo nas muralhas? Não. Estão acontecendo exatamente dentro do templo, aonde o Senhor deveria ser adorado, aonde as pessoas deveriam clamar pelo Senhor, está acontecendo coisas horríveis e horrendas a respeito da idolatria, tá? Lembrando, nós estamos aqui no ano 592, certo? 592. Isto quer dizer que o templo ainda não foi destruído. O templo foi destruído em 586, tá? Por isto que Ezequiel pode ser transportado ao templo. Lembra o que aconteceu com o evangelista Filipe, lá em Atos capítulo 8? Filipe foi transladado, foi tirado fisicamente de um lugar e colocado em outro. Não foi o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel foi arrebatado, seus sentidos foram arrebatados e ele foi plenamente consciente até ali naquele templo e ele viu as coisas horríveis que estão acontecendo. Preste atenção, quando você vai para o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, certo? Você vai ver a mesma situação com João. O que João vai fazer? Ele vai dizer que ele foi convidado a entrar pela porta. Ele vai aonde? Ele vai no trono da glória. Ele vai lá aos céus. E ele começa a ver todas as abominações, todas as coisas horríveis que estão e irão acontecer com Israel no período de Israel e o mundo, né? No período da grande tribulação. Então, essa história de Ezequiel não é única, tá? Não é única. E o que nós precisamos compreender mais também? Que Deus caminha no meio da igreja. Preste bem atenção. Apocalipse 1:19. Vai dizer assim, que Ezequiel vai ver o quê? As coisas que são, João vai ver as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Ou seja, as coisas que estão acontecendo naquele momento, João está vendo. Mas João, né, aí vai falar das cartas do Apocalipse, todos os capítulos 1, 2 e 3, né? João está vendo. A partir do capítulo 4, João vai ver as coisas que hão de acontecer. Então nós temos aí essa figura apocalíptica dentro do Apocalipse de João e dentro do livro do profeta Ezequiel. Então as visões estão acontecendo, certo? Estão acontecendo. No tópico de número 2, nós vamos falar sobre as abominações. Aí que o bicho começa a pegar. Por quê? Porque Ezequiel foi convidado pelo Senhor para ver o que estava acontecendo dentro do templo. Esse é o tópico de número 2. E nós vamos recorrer a outro texto de Apocalipse, tá? Apocalipse 1:12. Em Apocalipse 1:12 vai falar que o Espírito do Senhor, certo? O Senhor, ele passeia onde? Entre os candelabros. Estes candelabros simbolizam as 7 igrejas da Ásia, tá? Deus deixa muito claro que Deus está vendo o que está acontecendo. E esta é frase recorrente dentro das 7 cartas do Apocalipse, certo? Deus está, a ideia das 7 cartas é dizer que Deus está vendo o que a igreja está sofrendo, as dificuldades da igreja, mas também Deus está vendo os pecados dentro da igreja, a tolerância dentro da igreja,
certo? A idolatria dentro da igreja, os cultos que não pertencem a Deus dentro da igreja, tá? Então, tudo que Ezequiel está vendo, João também está vendo, certo? Existe aí, certo, como nós já dizemos, um cumprimento, né, imediato nas ideias, na profecia de Ezequiel, mas também existe um cumprimento futuro, tá? Então nós precisamos entender isso, deixar bem claro que estas abominações o Senhor está vendo. Veja bem, que a princípio nós vamos ver o resultado dessas abominações na lição de número 4. A lição 4 nós vamos ver o resultado dessas abominações. Mas a princípio parece que o Senhor não faz nada. Parece que ele não toma assim nenhuma atitude. Mas fique esperando, espere a lição 4, você vai gostar muito, tá? E ele vai falar de quatro coisas que estão acontecendo. Primeiro, a imagem de ciúme. Segundo, as imagens de répteis. Terceiro, o ritual a Tamuz. E quarto, os adoradores ao sol. Isso daí são os tópicos 2 e 3, tá? Então vamos lá. No tópico 2, vai falar sobre a imagem de ciúmes. Provavelmente esta imagem de ciúme é a imagem da deusa Azera, certo? Azera, que é uma deusa que nós vamos ver em toda a Bíblia, o nome dela, entendeu? É uma história longa que nós temos. Azera era esposa de Baal, certo? E nós vamos ver isso, Elias contra os profetas de Baal e de Azera. Nós vamos ver a ideia do profeta Oséias. A história do profeta Oséias é ao mesmo tempo horrível e linda, certo? Horrível porque para cumprir a vontade de Deus ele teve que casar com uma prostituta. Mas por que é linda? Porque mostra o amor de Deus por nós e por Israel. Só que veja bem, quando dos versículos mais importantes é o seguinte: quando Deus olha para Israel e dizerá assim: você não me chamará mais meu Baal, mas chamará meu marido. A palavra Baal é marido. Nesse caso, Israel, né, estava trocando o Senhor por Baal, né? A esposa de Baal era Azera, ou seja, ele estava trocando o amor de Deus por um amor de um Deus que não é Deus e substituindo uma deusa que não existe, tá? Então, a ideia aqui é que isso causava ciúme. A ideia da imagem no meio do templo, seja de Azera, de Astarote, seja qualquer imagem que estivesse ali, e as pessoas estivessem cultuando ali, estava trazendo o quê? Estava trazendo tristeza, dor. Na verdade, ela vai usar a palavra ciúme. Lembrando que o ciúme de Deus não é igual ao ciúme nosso, que mata, que se corrói, não. O ciúme de Deus, a melhor tradução é zelo. Zelo por quem? Zelo pela sua criatura, zelo pelo seu projeto. Zelo, a palavra mais indicada para falar sobre o ciúme seria zelo. Então, quando nós vemos essa imagem dentro do templo, não é em outro lugar, dentro do templo, nós estamos falando que isso está causando ciúmes. O Senhor tem zelo pela sua casa, o Senhor tem zelo pelos seus servos, ele tem zelo. A Bíblia vai dizer que ele tem ciúmes de nós, ele tem zelo por nós. Vai falar também do culto aos animais. E preste atenção, a adoração a esta imagem, provavelmente Azera, estava no templo, no meio do templo. Ou seja, existia a adoração ao Senhor e tinha pessoas que estavam ali adorando a falsos deuses, dentro do templo. Ou seja, é uma idolatria declarada, certo? Eles não faziam muita questão de esconder. Agora, nós vamos ver que Deus fala para Ezequiel, mostra aquela cena para Ezequiel e fala: agora vamos um pouquinho mais para frente. Vou mostrar outra coisa para você. E ele vai e ele
chega numa sala e na sala tem um buraco. E o Senhor fala, agora olha por dentro, para dentro desse buraco. E o que ele vê? Ele vê os anciãos de Israel, certo? Os homens que deveriam ser respeitados em Israel, eles estão adorando a imagens, certo? A desenhos que está ali dentro do templo. Aí nós chamamos de zoolatria, ou seja, adoração a animais. Quem fazia muito isso eram os egípcios. Eram os egípcios. E os egípcios usavam crocodilos, águias, para simbolizar a presença do poder dos deuses dentro da sua nação. Tá? E por que nós vamos ligar isso com os egípcios? Porque nesse momento, o profeta Jeremias está dentro de Jerusalém e está dizendo, olha, povo de Jerusalém, não fique esperando pelo Egito, não se volte para o Egito, não vão para o Egito, porque ninguém poderá salvar vocês. Ou seja, os israelitas que ali estão, eles estavam esperando alianças com o Egito, para que o Egito lhes livrasse da mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha destruído praticamente o Egito, quando em 604 ele derrota o faraó Neco na Batalha de Carquemes. Tá? Só que o que acontece? Israel, ao invés de confiar no Senhor, certo? No que os seus profetas estão dizendo, eles estão confiando no Egito. E estes homens que nós estamos falando, esses homens, essas mulheres, que estão reunidos atrás das paredes do templo, o que eles estão fazendo? Eles estão adorando a divindades estranhas. Deus abomina isso. E eles estão fazendo aonde? Numa câmara escondida. Tá? Nós vamos falar um pouco mais desses anciãos, dessa situação, mais ali na frente. Mas veja bem, eles estão escondidos, ou seja, é uma idolatria oculta, certo? Aqueles que são idólatras declarados, né, a gente tolera e vai. Mas tem muita gente que está escondendo, está guardando dentro de si imagens, sonhos, desejos, confianças que não estão em Deus. Isto é idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E é nesse ponto que nós vemos a questão dos 70 anciãos, né? 70 anciãos. Irmão, se eu estou te ajudando, deixa seu like, certo? Deixa o seu inscrever-se, inscreva-se no canal, compartilha aí com os teus amigos, né? Nos teus grupos de WhatsApp, compartilha o nosso canal, nos ajuda a chegarmos aí a 2.000 inscritos, graças a Deus estamos perto já, nos ajuda a acelerar esse processo, tá bom? Esses 70 anciãos, certo? Eram 70 nobres, a palavra ancião, presbíteros, aí você tem tudo isso aqui na lição, eu não preciso ficar falando, destrinchando isso para você, eu tenho que trazer a ideia para você, tá? Os 70 anciãos eram homens respeitados em Israel, e o texto de Ezequiel faz questão de trazer um nome, esse nome é Jazanias, certo? Filho de Safã. Este Safã foi o mesmo que encontrou o livro da lei, que estava perdido dentro da casa de Deus, tá? E nós vamos ver que, além de Jazanias, tem mais 3 homens que são tidos como filhos de Safã. E todos foram homens nobres, serviram ao Senhor, buscaram ao Senhor com sinceridade, estiveram junto com o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que não era toda a família, era alguém que tinha se corrompido. Isto nos faz entender que dentro da cúpula de Israel haviam homens que haviam se corrompido, certo? Eles haviam se corrompido. Eles estavam na casa de Deus, tinha aparência de crente, aparência de obreiro. Nesse caso aqui, aparência de pastores, mas o seu coração havia se corrompido pela idolatria, tá? E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Por quê?
Porque esta idolatria não são apenas imagens que estão postas nas paredes. Muitas vezes são imagens que são postas no nosso coração. Imagens de dinheiro, imagens sexuais, imagens pornográficas, imagens que destroem o compromisso e comprometimento com Deus. Esse Jazanias, a Bíblia é bem clara, que ele estava totalmente fora do projeto e do prenúncio de Deus. Ele estava contado no meio dos grandes de Israel, certo? Dos homens de Israel, dos poderosos de Israel, mas havia se afastado de Deus. Tá? Então, nós temos duas abominações, das 4, nós já temos duas, certo? Que é a idolatria ao poste ídolo, possivelmente Azera, e a idolatria a imagens de animais. No segundo tópico, nós vamos encontrar a ideia de adoração a Tamuz. No terceiro tópico, diz assim, sobre as abominações, parte 2, o ritual a Tamuz. Olha só como que é engraçado a coisa, né? Dentro do templo de Deus, eles estavam fazendo o quê? Adorando uma divindade chamada Tamuz. Quem é Tamuz? É o deus da fertilidade da terra. Como que ele é adorado? Ele é adorado através de oferendas, ofertas, cestas que era levada e através de choro, certo? De pranto, tá? Era um ritual de lamento. E preste bem atenção que o pastor Ezequiel Soares vai usar o título carpideiras. Carpideiras. Quem eram as carpideiras? Eram mulheres que eram chamadas para chorar, certo? Para causar um impacto emocional nas pessoas. Se nós voltarmos para Romanos, Paulo vai dizer que o nosso culto não é emocional. Nosso culto é racional. A emoção faz parte do ser humano, mas o nosso culto ao Senhor, ele é racional, é o culto com o nosso entendimento. Então, o que essas mulheres faziam? O que essas carpideiras faziam? Tamuz ressurgia e morria todo ano, tá? Eram 6 meses de morte, porque entrava o inverno, não chovia, então era 6 meses de morte. E 6 meses de vida por causa das chuvas. Então, quando ia chegando o final do inverno, essas mulheres começavam a chorar, certo? Chorar e comover as outras, as demais, para chorarem também por Tamuz, para pedirem a sua ressurreição. Agora, o que é interessante? Que esse Tamuz, ele é filho de deuses, certo? Filho de Deus. Voltemos lá aos princípios da história lá em Gênesis. Gênesis 11 vai falar de um homem chamado Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Sua esposa era Semiríades, certo? E o que vai acontecer? Entre o casamento de Nimrod e de Semíramis, vai surgir Tamuz, certo? Vai surgir Tamuz, filho de um deus, filho de uma deusa, que ele vai nascer e morrer todos os anos. E as pessoas vão prantear esse Tamuz, certo? Vai trazer essa ideia desta adoração a este Deus que tem por objetivo trazer fertilidade, fecundidade à terra. Ok. Só que aonde eles estão? Eles estão também no templo, tá? E essa adoração é uma adoração sincrética. O que é sincretismo? É misturar elementos de várias religiões. Por exemplo, quando a população afro, a população negra, foram trazidas escravos para o Brasil, os jesuítas proibiam elas de adorar aos seus deuses. Eles eram obrigados a se cristianizar, se tornar católicos. Então, o que eles começaram a fazer? Eles olhavam as divindades, as imagens ali do culto católico e associavam aos seus deuses, certo? Então eles começaram a misturar e a fundir
a religião católica e as suas religiões ancestrais, tá? Então vai surgir aí uma religião sincrética, de tal maneira que as ideias, né, as ideias das religiões afros no Brasil, elas são tanto diferentes das religiões afros direto da África. Por quê? Porque houve essa mistura de religiões. Muita coisa que tem nas religiões afro do Brasil não tem na própria África, nos seus países de origem. Por quê? Porque a religião se fundiu. Então eles estavam adorando ao Senhor, chorando ao Senhor dentro do templo do Senhor. E nós vamos ter uma quarta abominação, que é a adoração, né? Os adoradores do sol. Preste bem atenção, a Bíblia vai deixar clara que Ezequiel estava onde? Na Babilônia. Onde Ezequiel está agora? Ezequiel está em Jerusalém. Ele foi levado em espírito para Jerusalém. Daniel, na Babilônia, todos os dias, 3 vezes por dia, abria suas janelas, certo? Na direção de Jerusalém e orava com o rosto virado para Jerusalém. Estes homens, eles estão no templo de Deus, com as costas viradas para o Senhor e adorando ao sol, tá? Adorando ao sol. Eles estavam na casa de Deus, no lugar que Deus chamou para ser adorado, mas ele deixou isso para adorar outros deuses, para adorar a divindade, adorar o sol, coisa que o Senhor já havia repelido lá no Antigo Testamento. Irmãos, nós precisamos ter muito claro estas coisas, muito claras estas coisas. Não é porque está dentro da casa de Deus que é crente, que é santo, que é salvo. Tem muita gente dentro da casa de Deus fazendo coisas que são contrárias ao próprio Deus, contrárias à vontade de Deus, contrárias aos propósitos de Deus. Não é porque está dentro da casa de Deus que serve a Deus. Às vezes está lá por comodismo, às vezes está lá porque lá é um lugar bom de se estar, de se parar. Nós precisamos ter isso em mente, né? E você precisa levar isso para a sua sala da escola dominical, certo? Mostrar isso para ele, que nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. E isso, irmãos, e aí está a ingenuidade do povo de Deus. Nós achamos, porque estão dentro da casa de Deus, que estão adorando ao Deus de verdade. E vamos ver com esses 4 exemplos que nós tivemos. O primeiro exemplo, certo? A imagem dentro do templo. Segundo exemplo, figuras de idolatria pintadas no interior do templo. Terceiro, as mulheres adorando a Tamuz e a Deus ao mesmo tempo. E quarto, 25 homens, sentados, ajoelhados, adorando ao sol na casa de Deus. Eu fiz uma conta bem rapidinha. São 70 anciões de Israel fora do projeto de Deus. 25 homens dá 95. Juntando as mulheres que estão ali adorando a imagem de ciúme, juntando as mulheres que estão pranteando Tamuz, certo? 70 mais 25 dá 95. Irmãos, bem por baixo, nós temos aí pelo menos 150 pessoas dentro do templo, mas sem adorar o Deus do templo. Veja bem, 150 pessoas é maior do que a média das nossas igrejas, certo? É maior do que a média das nossas igrejas, tá? Igual, no campo aonde nós estamos aqui, creio eu que num dia de culto, somente a nossa igreja sede tem mais de 150 pessoas, tem mais de 100 pessoas, tá? As outras congregações nossas, 50, 60, outras menores, tá? Mas é isso que nós precisamos compreender. É isso que o Senhor vem nos alertar a respeito desse tema. Nós estamos no tempo do fim e nós estamos nos preparando para o fim.
e nós temos que olhar como está a nossa adoração, como está o nosso contato com o Senhor, como está a nossa vida com Deus, para quê? Para que possamos receber dele a graça e a força para vencermos todas as potestades do maligno. Tá bom? Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima aula, que nós vamos falar quando se vai a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.